Talvez você não saiba, mas você está viciada em padrões de comportamento que nem são seus. Fica comigo até o final, que nessa aula você vai entender sobre padrões de comportamentos, emoções, sensações herdadas do seu sistema biológico. Aqui nós falamos de ciência com embasamento científico, com embasamento teológico. Bora avançar? Olha que interessante isso daqui. O que você chama de minha personalidade pode ser um padrão emocional herdado que você está repetidamente fazendo a mesma coisa sem saber o porquê. Eu vejo muitas pessoas lá no meu consultório falando assim, isso aqui é minha personalidade. Mentira. Se eu vasculhar um pouquinho, se eu vasculhar um pouquinho o padrão da mãe, do pai, eu já vou achar a causa e a origem daquilo que está trazendo um dano para sua vida financeira, aqui para sua vida financeira e para sua vida amorosa. Por quê? Porque nós repetimos padrões de comportamento e pensamento. A nossa mente, ela é muito leal. Pega essa chave. A nossa mente, ela é muito leal àquilo que ela acredita. Quem aqui já viu aquela expressão assim? Eu tenho dedo podre para macho. Coloca aqui. Todos os homens que eu atraio são homens maus. Homens que me enganam, homens que me traem, homens que é agressivo. Quando eu vejo, já me abandonou. Quando eu dou uma olhadinha aqui e pergunto como que foi o seu relacionamento, aliás, como que foi o relacionamento amoroso da sua mãe ou do seu pai? Existe uma lealdade inconsciente. E é exatamente sobre isso que eu ensino no meu curso, a cura da ferida emocional. Então, quando eu olho para esse sistema aqui, eu vou mapear, através de um processo investigativo, eu vou mapear a mãe e o pai. Daí eu descubro que essa mulher ou esse homem está sendo leal a um sistema familiar falido. Se a sua mãe não foi feliz no amor, provavelmente você ficou ou com dó ou com raiva dela e hoje você tem a síndrome, a famosa dedo podre para macho. Mas isso daqui não é azar, é um sistema neurológico que está afirmando na sua mente que relacionamentos tóxicos e abusivos é normal. A sua mente normalizou a dor. Ela está viciada naquilo que é doloroso. Cleide, mas como que eu me livro disso daqui? Isso daqui não é consciente. Ninguém atrai relacionamentos tóxicos e abusivos porque quer. Ninguém se coloca num relacionamento ruim porque quer. Lógico que o meu relacionamento é fruto da minha escolha. Mas por que eu escolhi isso? Porque isso é natural, vem lá do meu sistema, é natural, a mente normalizou que relacionamento é ruim. É igual escassez é a mesma coisa. O indivíduo vive escasso, vive sem romper financeiramente. Olha para o sistema, todo mundo pobre, ninguém rompeu, ninguém estudou, ninguém empreendeu, ninguém prosperou. No relacionamento a mesma coisa, relacionamentos tóxicos, abusivos, ninguém rompeu, ninguém prosperou. O que é isso, Cleide? Isso aqui é uma maldição? Pode se chamar. Para algumas pessoas é maldição. Para a ciência é herança hereditária. Mas tudo é a mesma coisa. E eu vou trazer aqui para você a causa e a origem disso. Primeira coisa, olha para sua mãe. Olha para o seu pai. O que tem de familiaridade daquilo que você tem de resultado hoje com aquilo que eles tiveram? Porque se você não está rompendo em alguma área, desculpa te dar essa má notícia, você está sendo leal. A mente é leal àquilo que ela acredita. Ela não vai fazer esforço nenhum para mudar o jogo.
Quem que muda o jogo aqui é o adulto, porque a mente trabalha com dois princípios, o princípio herdado e o princípio aprendido. Se eu aprendi que escassez é normal, eu vou banalizar isso daqui, eu vou repetir o padrão. Se eu acredito que relacionamentos tóxicos e abusivos é normal, todo mundo na minha casa casou, se divorciou, todo mundo tem dedo podre, eu vou banalizar isso daqui. A sua mente não vai fazer esforço nenhum para você mudar. Pega isso daqui, pega esse código. Conhecimento por si só não se aplica sozinho. Eu pego esse conhecimento, eu absorvo ele e eu aplico ele na minha vida. E nenhuma mudança neurológica ela é sustentada se não tiver estímulo todo dia. O princípio da neuroplasticidade para trazer um comportamento novo, um hábito novo, só se dá se você repetidamente introduzir esse novo hábito, introduzir esse novo padrão. Você quer um exemplo? Vamos supor que eu tivesse dificuldade de sentar aqui na minha cadeira e trazer uma aula para vocês. No começo que eu comecei, horrível, né? Logo no início que eu comecei, tinha uma vozinha compulsiva. Quem aqui percebe que existe uma voz compulsiva na mente? Coloca eu. A vozinha compulsiva vem da ferida emocional. A vozinha falava assim: você vai entregar a aula? Mas você nem tem audiência? Você vai falar do quê? Ó, a vozinha querendo me manter no padrão da inércia. Querendo que eu procrastine. Enquanto você não viver por propósito, você vai viver por validação. Eu não estou aqui por validação. Eu estou aqui por propósito, por uma missão. Eu transbordo daquilo que eu carrego. E se a minha mente quer me manter presa com medo, com insegurança, quem domina o jogo aqui sou eu. E enquanto você não tiver essa consciência, você vai ser escrava dela. Eu estava agora há pouco, gente, lendo a Bíblia com meu marido e com meu filho. A gente está no propósito todo dia, nós três lemos juntos pelo menos um capítulo. E calhou naquela passagem. Quando Moisés sai do Egito, sentido a terra de Canaã. Quem lê Bíblia sabe dessa história. E o povo, porque reclamou, murmurou, um trajeto curto, que era, alguns historiadores falam que seria 40 dias. Mas o fato é que a reclamação, a murmuração, levou 40 anos para eles chegarem no propósito deles. E quem reclamou, quem murmurou, não entrou na terra de Canaã. E eu já comecei essa aula. Se você viver reclamando de lá de trás, você quer repetir o padrão de lá de trás aqui na frente, você não vai entrar no território da sua bênção. Por que que o povo não entrou? Porque o corpo estava indo sentido a um projeto, a um sonho, mas a mente estava preso na escassez, na reclamação, estava preso no Egito. A mesma mente que sai do Egito pega esse código. A mesma mente que sai do Egito não é a mesma mente que vai entrar na terra de Canaã. Que terra é essa? É a terra do propósito, é a terra que mana leite e mel, é o seu projeto, é o seu sonho, é desenvolver sua habilidade, é desenvolver o seu talento. Então pega a chave. Esse povo murmurento, reclamão, tinha saudade do Egito. A nossa mente, ela vai ter saudade das coisas lá de trás, que não te traz benefício nenhum aqui na frente. Então, quando você está repetindo um padrão, é porque você está sinalizando assim, esse padrão é familiar, tem um saudosismo aqui. É que Deus não permitiu aquele povo retornar para o Egito, senão eles retornariam. Só que eles não tiveram ousadia de ir para Canaã. Quem não rompe na mente morre no deserto.
Escreve essa chave. Quem não rompe na mente morre no deserto. Por quê? Perfeito, Sara. Porque não focou na promessa. Porque olhou para o passado. Olhou para as iguarias do Egito. Olhou, obrigado minha linda Gisele pelo presente. Olhou para as iguarias do Egito. Olhou na época que era escravo, mas tinha comida. Olhou para a época, obrigado Sara minha linda, olhou para a época que era escravo, não tinha direitos, só tinha deveres, mas tinha comida. Às vezes nós estamos presos na escassez porque existe uma zona de conforto aqui que nos dá só o básico, mas isso daqui é escravidão. Eu mudei totalmente isso daqui, eu não sei por que eu tô ministrando isso daqui. Deve ter alguém precisando dessa palavra. Não é possível. Pega isso daqui. Enquanto você olhar para esse ambiente e falar assim, tá bom. Teu básico. Tá bom. Ah lá, a Sara falou, sou eu. Tá bom. Viver essa vida meia boca. Um relacionamento meia boca, uma casa meia boca, umas roupas meia boca. Tá bom, tem gente que não tem nada. Ó a crença de escassez aqui, se diminuindo para se colocar no lugar de escravo. Escravo não decide, escravo não tem direito, escravo só... obrigado, Josiele, minha linda. Escravo não decide, escravo não tem direito, escravo só tem deveres. E por trás desse comportamento existe uma raiz primária. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso. Eu só pude romper quando eu entendi qual era o sistema carcerário na minha mente que estava impedindo eu de avançar. No meu caso, era a escassez, era o medo. Era um sistema que todas as mulheres não avançavam, tinha muito vício envolvido, tinha muita a violência, um sistema familiar regido por maldade, violência, vício e escassez. Olha para sua vida. Olha para sua família. O que é que você está repetindo? O que é que você está repetindo que é semelhante àquilo que estava lá atrás e que não te trouxe benefício? Hoje acho que eu vim aqui como pastora, não vim aqui como terapeuta. Mas eu vou deixar o Espírito Santo me usar. Por quê? Porque enquanto eu não tive a percepção que os meus resultados eram frutos de escolha minha, eu não rompi. Porque herança é uma coisa, eu não escolho o que eu herdo, mas eu decido aquilo que permanece na minha vida. E tem uma frase que eu amo, anota aí. Herança eu não escolho, mas legalidade eu permito. E eu permito legalidade repetindo o padrão inconsciente do meu sistema familiar. Isso aqui é forte, gente. Isso aqui é muito forte, porque senão você vai fazer o seguinte, ó, mente religiosa. Vai ano, entra ano, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu aplico princípios, mas a minha vida não anda. Você não parou para pensar que talvez aquilo que você chama de adoração pode ser religião, religiosidade? E é por isso que você não rompe? Porque em vez de você tratar a sua mente, você quer trabalhar um espírito que está preso num sistema carcerário, nos dogmas religiosos, e por isso você não está rompendo. Hoje eu não sei porquê. Hoje eu vim aqui com um cajado e estou igual Moisés. Acho que é porque eu acabei de ler a Bíblia. Porque Deus deu a planta para Moisés. Mas a mente dos escravos, quem que tem que trabalhar a sua própria mente é você. Não adianta você ter um líder. Não adianta você ir na igreja. Não adianta você orar.
não adianta você jejuar se a sua mente está contaminada com a escassez, com a orfandade, com a religiosidade. Por que, Cleide? Porque Deus só trabalha em cima de um princípio de uma mente renovada. Romanos 12, 2. E dentro da ciência, mente renovada é você aplicar o princípio da neuroplasticidade. É você entender que a sua mente ela não é um quadradinho de concreto rígido, que você não pode introduzir nada novo. Pelo contrário, você só muda quando você introduz algo novo, porque o velho até agora não te levou para lugar nenhum. Igual o povo de Israel, a mentalidade escrava não levou para lugar nenhum. Aquele povo ficou andando em círculos por 40 anos. E a velha geração não entrou. Porque escravo não governa, escravo não decide, porque escravo só tem deveres, não tem direito. E não era isso que Deus queria. Perfeito, Sara, minha linda, nascer do Espírito, perfeito. Escravo não decide, escravo obedece. E quem governa é aquele que tem essa mente, renascida, igual o renascimento da mente. O que a Sara escreveu aqui, perfeito. Pega isso daqui. A mesma mente que criou, que alimentou o problema, não é a mesma mente que vai romper. Moisés entendeu isso. Josué e Caleb entendeu isso. Por isso que as escrituras diz que eles foram os únicos que entrou na terra de Canaã com a segunda geração que nasceu no deserto. Os que tinham 20 anos para cima morreram no território da promessa. Milhões de pessoas. E o que isso quer dizer, Cleide? Isso quer dizer que era para todos entrar. Milhões de pessoas pereceram por causa da mente cativa e escrava. Hoje eu vim como pregadora hoje. Pega isso daqui. Ou você rompe, ou você repete. E o pior, você transmite isso para as próximas gerações. Não é eu quem digo isso. É as escrituras sagradas. É a ciência. A Bíblia diz assim que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. A ciência diz a mesma coisa. Que de 3 a 4 gerações nós temos pensamentos e comportamentos e emoções que reverbera daquilo que nós herdamos lá de trás do nosso sistema. Talvez aquilo que você chama de personalidade é uma herança hereditária de um padrão de comportamento que não teve origem em você e que até hoje você não rompeu porque você está presa, porque você está preso, porque você tem medo. Enquanto você não nomear isso daqui, você não rompe. E às vezes você não rompe, não é porque você não quer, é porque você não sabe. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso. O cura da ferida emocional. Ou você, só tem 2 R's. Ou você rompe, ou você repete. Ou você repara isso daqui, ou você replica e o pior, você transmite para as próximas gerações. Gente, eu tô ministrando aqui há 17 minutos, mas eu nem entrei na aula. Porque o Espírito Santo não deixou. Tá aqui, os meus slides, mas eu não ministrei a minha aula. Por quê? Porque tem alguém aqui que tem necessidade de mudar com esse sistema de escravidão. Tá na hora de você se levantar. Deus sempre vai usar alguém para mudar o padrão geracional. Talvez seja você que está aqui me ouvindo.
Talvez você vai ter que ser a primeira, igual eu. Eu fui a primeira a romper. Eu fui a primeira a viajar para outro país, eu fui a primeira a fazer faculdade, eu fui a primeira a ter habilitação, eu fui a primeira a fazer pós-graduação, eu fui a primeira. Por quê? Porque eu não tinha um modelo de uma mulher de sucesso no meu sistema parental. Ninguém empreendia, ninguém prosperava, ninguém crescia, ninguém. Ou eu seguia isso ou eu rompia. Eu resolvi romper. E sabe o que a mente faz você buscar pertencimento na pobreza. Faz você buscar pertencimento na escassez. Por quê? Porque para ela é natural. Nós somos viciados. Nós somos viciados a manter aquilo que é natural. O povo de Israel era viciado em reclamar. Era viciado em murmurar. Eles tinham tudo. Eles tinham o cuidado de Deus. Eles tinham o maná. O maná era um pão que descia do céu para alimentar a fome deles. Eles reclamavam do pão. Eles tinham água. Moisés, tudo que o povo precisava, Deus usava Moisés e falava, entrega pro povo. O povo estava com sede. O Senhor foi lá, toca nessa rocha, dá água para esse povo. Eles bebiam água. Gente, às vezes nós temos cuidado de Deus, mas para romper nós temos que ter uma mente de gratidão. Você sabe o que impede a prosperidade? A murmuração. Você sabe o que significa o termo murmurar? Murmurar é reclamar 2 vezes mais daquilo que eu não quero. E quando eu faço isso, eu vivo debaixo de uma maldição. Eu vou continuar escassa. Eu vou continuar atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu vou continuar cativa. Por quê? Porque a minha mente só vai entregar aquilo que saiu da minha boca. Eu sempre falo, o nosso cérebro, ele é eletromagnético. Ele é um campo de energia. Ele é um campo quântico. Ele é como se fosse um imã mesmo, bem simples. Ele é um imã. Ele vai atrair mais do mesmo. Quando eu reclamo, eu atraio mais do mesmo. Talvez o que você vive hoje é fruto daquilo que você está verbalizando. Palavras são destinos liberados da nossa boca. Por isso que lá nas escrituras sagradas está dizendo, assim como pensa na sua alma, assim é. Aqui não está refutando nada. Se você pensa como uma fracassada, assim é. Se você pensa como um vitorioso, assim é. Se você pensa como alguém que nasceu para romper, assim é. E olha que lindo que diz nas escrituras sagradas, diz assim, eis que está diante de você a bênção e a maldição, mas eu sugiro que você escolha a bênção. Você sempre vai ter o direito de decidir, mas decidir com consciência é você romper. É você romper com o padrão de comportamento que impede você de avançar. Gente, eu tô aqui igual uma metralhadora de trazer conteúdo. Escreve aqui para mim, por favor. Isso daqui tá fazendo sentido, sim ou não? Responde para mim. Se isso daqui que eu tô ministrando tá fazendo sentido. Ah lá, a Joyce falou assim, responde para mim, sim ou não? Ah lá, a Lídia, minha linda, sim, obrigado. Eu que agradeço, Sim, quem mais? Responde aqui para mim. A Amanda Araújo, estava precisando ouvir isso hoje. Obrigado, minha querida. Então, gente, pega isso daqui, pega esse código. Você só vai chegar no território da sua bênção se você trabalhar a sua mentalidade. Eu vim de um barraco da favela da Zona Norte de São Paulo, interior, Sorocaba. Quando meu pai alavancou só um pouquinho, ele foi vítima de um assalto e veio a óbito. Eu estava lembrando disso com meu filho. Com 11 anos, eu tinha a 4ª série do primário.
eu abandonei a escola. Eu tinha tudo, gente, para dar errado. Um lar escasso, marcado por violência. Eu tô até emocionada, mas não é de tristeza, porque eu vejo como Deus foi generoso comigo. Um lar escasso, marcado por tragédia, violência. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu também tinha tudo para dar certo. E o que eu escolhi? Eu escolhi romper, porque quem é você? Você é alguém que o Eterno escolheu. A primeira chave de transformação foi isso daqui, ó. A primeira chave de transformação na minha vida. As Escrituras Sagradas. Cleide, ela mudou a minha vida. Só que existia um monte de feridas que eu tive que buscar ajuda na ciência para poder romper. Por isso que hoje eu sou especialista nas 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Por isso que eu fui fazer uma pós-graduação na área da ciência, para entender a mente humana, para entender como nós somos refém daquilo que nós vivenciamos no nosso contexto familiar, se nós não tivermos ferramenta. Gente, com 24 anos, eu tinha a 4ª série do primário, porque com 11 meu pai morreu, a minha vida ficou um lodo, um lamaçal, tudo destruído. Com 20 anos eu tinha a 4ª série do primário. Eu tinha vergonha disso. E se eu não tivesse me posicionado, eu não teria nenhum tipo de resultado que eu tenho hoje. Porque eu fui, com 24 anos, voltar a estudar para terminar o ensino médio. Do ensino médio fui para a faculdade. Da faculdade fui fazer a pós-graduação. De forma tardia. Mas eu não desisti. Por quê? Porque eu não era uma pessoa conformista. Porque se Deus falou assim, o melhor dessa terra é para os meus filhos. Eu sou filha. Filha de Deus, herdeira das promessas do Senhor. Ainda que eu vim de um lar violento, escasso, marcado por tragédia, eu pude romper. Se eu pude romper, cheia de feridas emocionais, com todo esse contexto que eu estou narrando para você, você também pode. A prosperidade não é algo ilusório, que não é seu sim, é um direito seu. Olha o que diz na palavra aqui, ó, no livro de Deuteronômio. Lembre-se do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá a capacidade de fazer riqueza segundo aquilo que Deus colocou em você. Ah lá, a Gisele falou, a sua história é semelhança à minha. Você rompeu, Gisele? Escreve aqui pra mim se você rompeu. E olha que forte isso daqui. Hoje eu moro em Balneário Camboriú. É muito desafiador viver aqui, gente. Porque aqui é onde é o metro quadrado mais caro do Brasil. Depois você pesquisa. Aqui é considerado a Dubai brasileira. A lá, Gisele falou, tá rompendo. Parabéns, Melina. Ó, que legal, da minha área, terapeuta. Se você quiser adquirir o meu curso, lá tem todos os padrões de comportamento ligado à herança hereditária, a tudo que impede a gente de avançar. Então hoje eu tô aqui, ó, em Balneário Camboriú, onde o metro quadrado é o mais caro, a Dubai brasileira. Mas por quê? Por que eu vim pra cá? É muito desafiador, gente. Mas porque eu queria romper com uma crença de escassez. Dentro do meu curso tem um exercício terapêutico que chama mapeamento da árvore genealógica. Esse mapeamento da árvore genealógica é onde tem um protocolo
Ó, tem um protocolo com um passo a passo nesse mapeamento, onde você vai entender da onde que veio a crença de escassez, qual o padrão de comportamento vinculado àquilo, como que vai romper com aquilo. Então tem um exercício da mapeamento da árvore genealógica, do padrão de escassez, tem um exercício da voz compulsiva, tem 2 meditação guiada de uma especialista na cura da ferida, da criança ferida. Esse curso que eu tô aqui falando para você, ele é praticamente um passo a passo para mostrar para você os padrões de comportamento que ainda está reverberando em você, que impede você de ter sucesso financeiro, amoroso e até espiritual. Porque da mesma forma que a gente vai para a vida sem resultado amorosa e financeira, a gente vai para Deus, porque a gente tem uma mania de espiritualizar aquilo que não é espiritual. Por quê? Porque entre o emocional e o espiritual existe uma linha tênue. Só que eu tinha muito conhecimento das escrituras sagradas, mas não era algo espiritual que me fazia ficar escassa. Porque eu ia na igreja, aplicava princípios, jejuava, orava, estudava a Bíblia, só que o meu problema era neurológico, era emocional. E eu só pude romper com isso quando eu entendi isso. Então não adianta você só tratar uma área. Às vezes nós temos vícios emocionais herdados. O povo de Israel não saiu viciado em reclamar? Eles impediram a bênção, a prosperidade na vida deles, por causa da boca. Talvez você está viciado em alguma coisa que está impedindo a sua prosperidade e você nem sabe. E é exatamente isso que eu ensino no meu protocolo terapêutico, no curso. E se você quiser ser minha aluna ou minha paciente, vai lá no meu direct e vem falar comigo. Agora eu vou entrar na cereja do bolo. Quem que sabe o que é cereja do bolo? Gente, escreve aqui pra mim. 30 minutos que eu tô aqui com vocês. Vocês gostaram, gente? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês. Me segue aqui, quem ainda não me segue. Compartilha essa aula. A Joyce falou oração. Segunda, quarta e sexta. Às 11 horas da manhã. É um horário ruim, mas é o único horário que eu tenho disponível na minha agenda para fazer isso. Às 11 horas da manhã, eu tô aqui trazendo essa aula para vocês. Depois, quem quiser assistir essa aula inteira, na íntegra, eu vou estar aqui, ó. Eu vou subir essa aula aqui e lá você vai me achar com o mesmo daqui. Eu sou Cleide Franco. Assista essa aula novamente. Deus vai falar com você. Amém? Vamos orar para finalizar? Isso mesmo. A Joyce falou onde que vai estar. Vai estar aqui. Quem que pode me ajudar sexta-feira trazendo mais gente? Gente, pega esse código. A prosperidade respeita um coração grato. Quem não sinaliza com gratidão não prospera. Não prospera. Quem não sinaliza com gratidão não prospera. Por quê? Porque a prosperidade respeita um coração alegre. Por isso que a Bíblia diz assim, eu quero que você traga à memória aquilo que te traz alegria e esperança. E não existe contentamento num espírito que reclama, que murmura. A gratidão, ela é sinalizada com alegria. Por isso que eu começo essa aula jogando bastante energia. Por quê?
porque eu estou sinalizando para Deus, para o mundo, para as minhas células. Eu estou muito feliz. Eu estou construindo algo que está mudando a minha vida e mudando a vida das pessoas. E como que você pode me ajudar? Compartilhando, mostrando o coração alegre e generoso. E isso não custa nada. Compartilhe isso daqui com as amigas. Compartilhe isso daqui com os amigos. Compartilhe isso daqui com as pessoas da sua família. Que isso daqui, ó, pode girar uma chave, clique, e a pessoa entender por que é que ela está estagnada. Hoje eu não trouxe nada daquilo que foi projetado, mas eu tô feliz, porque eu dei liberdade para o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos aqui, caminha. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha fazer essas pessoas romper com tudo aquilo que impede elas de prosperar. Que o Senhor venha trabalhar no campo espiritual, emocional, financeiro, amoroso. A Bíblia diz que o teu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. Que eles venham introduzir, Senhor, sabedoria e conhecimento à luz das Escrituras Sagradas, trabalhando o emocional e tudo aquilo que impediu o seu povo de crescer e prosperar, pelo poder que há na autoridade do teu nome, eu repreendo, eu declaro prosperidade, eu declaro cura, eu declaro relacionamento saudável, eu declaro um novo tempo, que o teu povo venha deixar um legado de alguém que superou. Lembrando que legado, Senhor, começa do lado de dentro e que o Senhor venha trabalhar na sede das emoções, para que esse legado seja um legado que perdure por gerações, que eles possam deixar, Pai, cura, saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Tchau, gente. Um beijo no coração. Fica com Deus.